Nós tivemos 2 partes de registro civil. Semana passada foi mais focado em alteração de nome, alteração de prenome, sobrenome e também a contagem de prazos. E aí, como não deu tempo, para não se estender, a gente fez essa sexta de casamento. Então, hoje a gente vai focar no e-proclamas e essas questões da habilitação de casamento, que é o que mais a gente tem recebido dúvidas, tanto eu do jurídico aqui de Santa Catarina, quanto o pessoal do suporte. Então, acho importante a gente alinhar alguns estudos que a gente tem feito aqui. E aí fica uma terceira parte, que é do RTD-PJ, para a semana que vem. Então, vão ser 3 almoços, 3 sextas-feiras no almoço que eu vou estar ali com vocês. Peço perdão para quem não vai para casa almoçar, fica no cartório para assistir, mas agradeço a parceria e acho importante para a gente trocar conhecimento também e entendimento sobre essa nova lei. Então, para a gente começar, antes de partir diretamente para o casamento, eu quero trazer alguns questionamentos que foram tragos na live passada e também no nosso Instagram durante a semana. Pode ser a dúvida de mais alguém, então eu vou trazer aqui para todo mundo. Então, começando, foi questionado durante a semana sobre a questão da adoção do sobrenome do padrasto e da madrasta ao nome do enteado ou da enteada. Se isso tem relação com a socioafetividade, se uma depende da outra ou como que funciona. Porque eu coloquei, inclusive, no Instagram, que são institutos separados, são institutos diferentes. Então, eu acho importante a gente esclarecer que o padrasto e a madrasta tem uma relação diferente com esse registrado do que uma socioafetividade. E a gente tem diferenças bem latentes ali, como, por exemplo, o padrasto e a madrasta, ele tem uma relação de convivência, tanto com o casamento quanto com a união estável com os pais biológicos, enquanto a socioafetividade não presume que haja essa convivência de casamento e união estável com os pais biológicos. Da mesma forma que quando a gente tem a socioafetividade, essa pessoa passa a integrar como um ascendente de primeiro grau em linha reta desse registrado, enquanto o padrasto e a madrasta fica como um afim em linha reta em primeiro grau. Então ali o grau de parentesco também muda. A gente também tem uma diferença crucial, que é quanto ao poder familiar, o estado de filho. Então, na socioafetividade, a gente tem o poder familiar, né, desse pai, dessa mãe socioafetiva. Ele tem o estado de filho, enquanto no padrasto e na madrasta não tem. Então, essa adoção do sobrenome que a lei trouxe, que antes já existia, mas tinha que passar por um crivo judicial, ela traz apenas algumas hipóteses, por exemplo, de homenagem a essa pessoa tão querida que teve um casamento, uma relação com os meus pais biológicos, e eu quero adotar o sobrenome dela para mim. Mas não necessariamente eu preciso incluí-la como meu pai ou minha mãe socioafetivo, por não ter essa profundidade na relação, não ter tanta afinidade a ponto de se tornar um pai ou uma mãe socioafetivo. Então essa é a grande diferença. Para fazer a adoção então do sobrenome da madrasta e do padrasto, não precisa dessa socioafetividade, justamente por essa questão da afinidade, da consideração entre ali o vínculo entre pais socioafetivos e registrados serem mais profundos do que padrasto e madrasta. Então acho que essa fica respondida. Tinha 2 dúvidas em respeito a isso. Se tiverem mais, podem mandar ali, que eu volto neste assunto. A próxima dúvida que trouxeram é se no nosso sistema vai ser possível consultar o nome antigo como novo, como nos casos dos transgêneros. Então, para quem tem o sistema Officer, hoje é possível, quando faz alteração de prenome e gênero, pelo provimento 73 do CNJ, consultar tanto o antigo nome quanto o alterado. Então essa alteração, essa funcionalidade também vai ser inserida agora com a alteração de prenome da Lei 6.015, né, alterada pela 14.382, que é a consulta, né, nos registros de nascimento e casamento do antigo nome e do novo nome. Então isso é para facilitar, para que não se precise verificar qual que é o nome a ser consultado. Então, colocando lá na consulta o antigo nome ou o novo nome, vai ser possível localizar o registro.
É importante ressaltar que a diferença lá do provimento 73 para essa alteração de prenome é que essa alteração ela não é sigilosa, ela consta na averbação dessas certidões. Lá na averbação da certidão vai constar o prenome antigo, enquanto lá em cima no registro vai constar o nome novo, tá bom? Mas a consulta vai ser possível ser realizada tanto com o antigo quanto com o nome assim, novo, assim como vocês já estão acostumados no caso dos transgêneros. Essas retificações precisam ser cobradas em emolumentos? Sim, eu até já tinha colocado na live anterior que essas alterações de registro, essas retificações, elas têm cobrança de emolumento, até porque é uma retificação que não é pautada no erro da serventia. Muitos eles são cobrados da averbação de retificação, e por não ser um erro da serventia, né, por ser uma alteração da parte. Travou também. Voltou, Sofia, ali. Eu acho que é a internet aqui que deu uma balançada. Próxima pergunta, então. Não precisa de nenhuma justificativa para pedir alteração do nome no registro? Não precisa. O próprio artigo ele traz a menção de ser imotivadamente, então eu não preciso apresentar nenhuma justificativa para fazer a alteração deste meu prenome, desde que apenas uma vez, né, extrajudicialmente. Se quiser fazer mais vezes, apenas judicialmente, e o retorno ao nome anterior somente via judicial. Então, se a pessoa comparecer ao cartório pedindo alteração do seu prenome, imotivadamente, ela não precisa falar porquê, ela pode requerer. E não precisa ser de só uma letra ou às vezes um acento, pode ser o nome completo, total, que nem eu trouxe na live passada, a de Maria vai para, sei lá, qualquer outro nome, Suelen para Maria, alguma coisa assim, né? Nomes completamente diferentes. Essa aqui é uma pergunta da live passada. O provimento entra em vigor quando? Eu vi que bastante gente usa como sinônimo, mas o provimento que se refere à lei, né? A Lei Federal 14.382. Ela já entrou em vigor, ela está em vigor desde o dia 27 do mês passado e ela já tem aplicação imediata. Então, as alterações de nome nestes casos aparecem no campo da averbação. Isso, Diego, as alterações de nome elas aparecem. No caso do prenome, ela tem lá no parágrafo 1º, ele traz menção de que essa alteração ela tem que constar das certidões. Então, vai trazer lá todos os requisitos que precisam ter nessa averbação, o nome antigo, a menção dos dados do RG, CPF, enfim, e vai estar lá embaixo escrito que deve aparecer em todas as certidões. Então, não é uma averbação sigilosa, certo? Pausou para mim, acho que foi. Isso. Agora é possível requerer em qualquer tempo a alteração do nome? Sim. A gente tinha no antigo, antes da alteração dessa lei, lá na 6.015, a gente tinha já a disposição de alterar o nome, só que apenas um ano após completada a maioridade. Então era um prazo decadencial ali de 1 ano e ela caiu por terra, e hoje essa alteração pode se dar a qualquer tempo, desde que maior. Então, completou a maioridade, pode ser feito esse requerimento no registro civil com qualquer idade. Para os menores de idade, a disposição apenas autoriza que seja feito 15 dias após o registro de nascimento, certo? Então tem essas duas possibilidades, a qualquer tempo depois de que fez da maioridade, fez 18, ou 15 dias após o registro de nascimento. A alteração do prenome precisa ser enviado também pelo e-proclamas? Sim. A gente vai falar um pouquinho depois do e-proclamas, mais pra frente, quando tratarmos da habilitação. Mas o artigo 67, que trata dessa alteração, 56, que trata dessa alteração do prenome, ele traz a disposição de que tem que ser publicado eletronicamente também. E lá na CRC tem a possibilidade de publicar essas alterações. Então, tanto o e-proclamas é utilizado para a publicação do edital, quanto para as alterações de prenome. Bom, essas são as dúvidas que trouxeram pra gente. Se vocês tiverem mais alguma, eu vou respondendo durante a CRC hoje. O CPF. As alterações e o registro no CPF, eles são encaminhados ao CIRC, né, quando a gente faz um registro.
O caput do artigo 67 ele não foi alterado, então o encaminhamento... Eu vou finalizar esse 67, daí eu volto, Sofia. Da habilitação, ele pode ser feito no cartório, ele deve ser feito no cartório de residência de um dos nubentes, então essa disposição não foi alterada, continua da mesma forma, vai ser no cartório da residência de um deles, e esse ofício vai ser o responsável por emitir a habilitação. O que alterou foi a partir disso, a partir do caput e os parágrafos, porque a gente teve duas grandes alterações, que foi ali a mudança do prazo, que traz um entendimento dúbio por parte dos registradores de que se é 15, se foi para 5 ou que prazo que é, e também pelo fato de que agora não se envia mais a habilitação para o Ministério Público. É o que a gente tem no primeiro momento, mas eu vou trazer aqui para vocês com mais calma. Então vamos lá. Vamos partir primeiro pelo fato dos 5 dias, dos 15 que foi para 5. Então, o parágrafo primeiro, ele diz que, estando em ordem a documentação dos nubentes, os interessados comparecem ao registro civil, obrigada, Bárbara, encaminham a documentação e, estando em ordem, o oficial ele deve publicar eletronicamente esse edital. Então, aqui a gente já tem a primeira alteração. Antes da publicação, como sempre fomos acostumados, ele era feito no mural da serventia, né, de forma física e em jornal de ampla visibilidade, se houvesse, e pelo prazo de 15 dias. Então agora ele deixa de ser no mural da serventia e passa a ser eletrônico. E aqui eu faço as palavras do professor Marcos Salomão, as minhas, de que a publicação do edital, ele tem a finalidade de dar publicidade à população. Então vamos lá, gente, retomando aqui a parte do casamento, a gente parou no artigo 67, parágrafo 1º, que falava da situação do prazo, né? Então, antes da alteração do prazo de 15 para 5, a gente tem agora a mudança de publicação do edital não mais na sede da serventia, né, de forma física, mas sim de forma eletrônica, lá no e-proclamas da CRC. E então essa publicação, para quem tinha dúvida, deixa de ser no mural e passa a ser lá na CRC. Lá na CRC, a gente aqui como officer não tem acesso, porque não temos o certificado, né, para entrar na CRC precisa. Mas alguns clientes ali me ajudaram, né, e a gente conseguiu fazer uns testes lá na plataforma. E aí, fazendo o teste lá na plataforma, quando vocês abrem lá na CRC, ela tem lá no cantinho esquerdo a opção e-proclamas. Aí tem lá publicar no e-proclamas e pesquisar. Quando vai em publicar, ela tem lá a publicação do livro D, que agora o livro de edital também, edital de proclama também é eletrônico, e a publicação da habilitação do edital em si. E aí em pesquisar para pesquisar essa publicação. Quando a gente faz uma publicação, ele aparece dessa forma aqui. Eu risquei os dados pessoais, mas só para vocês verem, eu não sei se dá para ver muito bem, mas ele traz, essa aqui é uma folha do jornal oficial, né, da CRC, e aí ela traz todos os cartórios do Brasil que publicaram. Então aqui tem 3 cartórios que publicaram neste momento que eu consultei, e vai trazer a menção do nome dos contraentes e vai trazer o que é. Se é conversão de união estável em casamento, se é o casamento em si. E também traz a menção de que, se houver algum impedimento, deve ser acusado no prazo legal diretamente no registro civil. Então essa é a publicação que eles falam em qual aba é publicado. Mica, isso? Mica, lá na CRC, abrindo o CRC, campo esquerdo, lá onde é que tem as opções, tem lá e-proclamas. Na e-proclamas vai ter 2 opções. Na primeira opção, e aí vai abrir 2 caixinhas, uma que é junto à publicação do livro D mais o edital, e tem só do livro eletrônico. Aí vai lá na primeira, tem 3 opções. Tem que ver se está no e-protocolo ou e-proclamas. Nos testes que eu fiz hoje de manhã ainda, tinha 2 opções. Até posso estar enganada, mas
é naquele que diz publicação do livro e do edital. Tem um mais o outro, assim, num quadradinho. E aí, quando abrir aquele quadradinho, ele vai trazer um formulário, e aquele formulário ele tem que ser preenchido com os dados do edital. Ou tem a opção de carregar o XML, que aí o carregar o XML é com o sistema, assim como é carregado as certidões, tem como gerar o XML pelo sistema e carregar lá na CRC, também tem como carregar essas opções do edital. E essas alterações, assim como outras que eu vou trazendo aqui, vocês podem ter visto talvez no artigo que eu mandei durante a semana, vamos liberar elas na versão 3.29 do sistema. Então a 3.28, para quem está, provavelmente todo mundo está na 27, vai ser atualizado agora para 3.28, que é com a questão das telas da LGPD, que estavam pendentes, então vai ser habilitada a LGPD. E aí na próxima versão, que é a 3.29, vai ter as implementações dessa lei. O sistema já está carregando. Não, Diego, ainda não está carregando o XML, porque não é uma coisa simples para o desenvolvedor fazer. A gente conseguiu essa semana o layout da CRC, no manual lá da CRC, como que deveria ser o XML. Então, a partir dessas informações, o desenvolvimento consegue mapear como que tem que ser enviado esse arquivo. Esse arquivo. Então, até que seja liberado lá na versão 3.29, que a gente estima ali que seja em um mês, a publicação eletrônica ela tem que ser feita manualmente com o preenchimento das informações do edital, não clicado lá em enviar para o XML, mas mesmo o preenchimento do formulário manualmente, tá bom? E aí, quando preenchido as informações, ele traz essa publicação no diário, nesse jornal oficial, né, um jornal eletrônico. E aí, se vocês quiserem consultar lá nesse jornal eletrônico, tem do país inteiro. Então, quando escolher proclamas, tem livro eletrônico, publicação, livro eletrônico, publicações. 3 opções. Isso, é na primeira opção, livro eletrônico e publicação. Tanto é porque os livros agora eles passarão a ser eletrônicos, né? E aí, quando você faz essa publicação do edital, ele já replica as informações dele, né, que gera lá no sistema, livro de tal, enfim, para o livro eletrônico. A folha física do edital continua sendo guardada. Não vai ser impresso mais a folha física do edital, porque quando a gente habilitar no sistema na versão 3.29, o que vai mudar no sistema? Na 3.29, lá na tela de habilitação vai ter um campo, uma flag, que ela já vai vir marcada e vai estar escrito edital eletrônico. Quando essa flag vir marcada, o sistema já vai entender que o edital ele não é mais na sede da serventia, né, de forma física, e sim lá na CRC. Então ele vai gerar o XML e não vai gerar a folha física para colocar. Então essa folha, ela não vai mais sair porque não vai ser mais preciso ter ela, certo? Espero que eu tenha respondido. Se tiverem dúvidas, vão mandando, tá, pessoal? Quando tem que enviar edital para outro ofício? Então, Juliette, essa é uma pergunta bem interessante, até a partir mais adiante dela, mas já vamos falar aqui. Com a revogação dos parágrafos desse artigo 67, ao meu ver e ao de estudiosos, né, de professores que eu tenho acompanhado, lives que eu tenho assistido, não se faz mais preciso enviar o edital para outra serventia. Até porque esse envio do edital de proclamas para fixação em outra serventia se fazia necessário porque ele ficava lá na sede da serventia. Então precisava dar ciência para aquela região onde residia o outro nubente de que haveria um casamento. Com essa revogação da publicação física do edital e agora passando a ser eletrônica, ela passa a ter uma abrangência nacional e aí não se faz mais necessário enviar o edital para outra serventia. Apenas a publicação eletrônica já é o suficiente. O sistema também vai se adaptar. Daí fica essa situação que eu trouxe, que é a questão da geração do XML, que daí é a mesma situação. Só vai gerar o XML e publicar lá no eProclamas. Já publica isso. Então, Mico, o que acontece? Quando vocês vão fazer uma habilitação agora no sistema,
Hoje o sistema ele não está habilitado para gerar o XML. Então vocês vão registrar registrar o processo de habilitação, e deste processo de habilitação vocês vão abrir lá na CRC, lá no eProclamas, e preencher manualmente os dados do edital para que seja publicado eletronicamente. Então o sistema enviar para outro ofício. Não é mais necessário, mas essa opção ela ainda vai permanecer no sistema, porque hoje o nosso sistema ele trabalha em conjunto a habilitação e a tela de registro. Então, quando vem uma celebração que foi habilitada em outro cartório, ele não tem como já de imediato fazer o registro, né? Então, por isso que essa tela de habilitação vai continuar com aquela opção de habilitado em outro ofício, para quando outro ofício habilitou, mas eletronicamente. E aí só faz a celebração. Porque a celebração, isso não mudou, gente, o procedimento é o mesmo. Eu vou habilitar num cartório em que reside um dos nubentes, e eu posso fazer a celebração em qualquer cartório que eu escolher, qualquer cartório do Brasil. Quando eu faço a habilitação e eu publico eletronicamente, é o cartório X que está publicando. Então, a partir dessa publicação, os noivos podem pegar e casar e celebrar o casamento em outro lugar. Não tem problema nenhum. Isso não alterou. Então, por isso que essa tela de habilitado em outro ofício vai permanecer. Enviar para outro ofício, essa habilitação não vai mais ter, porque, que nem eu disse agora, com a publicação eletrônica desse edital e não mais a fixação física no mural da serventia, não é mais preciso enviar para outro ofício. A celebração a gente vai ver mais adiante, Sofia. A celebração do casamento por videoconferência, tá bom? Não é proclama esse curso prazo, trâmite de certidão para isso. Então, Docir, o que acontece? Vamos então partir para essa próxima etapa ali desse parágrafo primeiro, e daí a gente já responde a tua pergunta. Então, ali no parágrafo primeiro, a gente tem que recebida a documentação pelo oficial, né, dos interessados para encaminhar o casamento, o oficial vai publicar eletronicamente o edital. Show, isso eu acho que todo mundo entendeu, né? Vai fazer a habilitação no sistema, vai publicar lá na CRC, no eProclamas, o edital. Porém, a gente tem aí o resto do parágrafo que diz que o oficial vai extrair e extrairá em até 5 dias o certificado de habilitação, né, habilitando os nubentes para celebrarem um casamento em qualquer cartório. O que acontece? Na redação antiga desse artigo 67 da Lei 6.015, ele trazia no parágrafo 3º a menção de que deveria ficar afixado por 15 dias o prazo, o edital, né, no mural, e após isso ser emitida a certidão de habilitação. E aí agora no parágrafo 1º a gente tem a menção de até 5 dias e aí ser emitido um certificado de habilitação. Então a gente tem duas mudanças, do 15, né, mudanças que foi 15 até 5 dias, e de certidão para certificado, e também meio físico para meio eletrônico. E aí eu vou passar aqui os nossos entendimentos. Há quem entenda, e eu percebo que é uma grande minoria, mas eu vou passar da mesma forma, que os 15 dias permanecem, porque está lá no Código Civil, e contaria mais 5 para emissão do certificado. Não entendo como certo, porque o artigo foi revogado, o parágrafo foi revogado, e assim como outras disposições, como o envio para o MP, como essa questão de envio do edital para outra comarca, foi também tacitamente revogado. Então essa dos 15 mais 5 meio que cai por terra esse estudo, mas pode ser que amanhã a gente mude de entendimento, né? Porque não está claro isso. Mas o que acontece? Como ele diz até 15 dias, o até 15 dias significa que eu posso publicar hoje e amanhã já tirar esse certificado de habilitação, porque não são 15, não são 5, até 15 não, até 5. Não são 5 dias, é até 5, a gente tem que considerar esse até. Então, o artigo ele não impede que eu faça a publicação no eProclamas hoje e amanhã, ou depois de amanhã, eu faça a emissão desse certificado de habilitação.
Porém, quando eu estive testando na CRC, em parceria com alguns clientes, essa funcionalidade... Isso, Morgana, perdão, até 5. Eu falei errado, gente, é até 5 dias, não até 15. Até 15 era a antiga redação. Antes, quando eu fui testar no sistema da CRC com alguns clientes, ele faz a publicação no Diário Oficial, que é esse aqui que eu mostrei para vocês. E quando a gente pesquisa, vai lá em pesquisar publicações, ele tem lá só o livro D, né, que é replicado a partir das informações que se coloca, e tem lá para visualizar essa publicação. Ele não tem, e eu não localizei, não sei se alguém localizou, eu até entrei em contato com a CRC e ainda não obtive resposta, de que esse certificado ele seria também emitido pela CRC. Então se presume, a gente aqui entendeu dessa forma, que o certificado seria a certidão de habilitação emitida pelo cartório. Então, ele só mudou a nomenclatura, tanto que no próprio caput não mudou de certidão para certificado. Lá no caput está certidão, o que traz o certificado é o parágrafo 1º. Então, a gente presume que esse certificado eletrônico seja esse certificado de habilitação nada mais seja que a certidão de habilitação que todo mundo já está acostumado a emitir no cartório. Isso eu digo, então, reforçando, porque lá na CRC não tem campo para, depois de publicado, para lá e emitir o certificado de habilitação. Não naquela parte do e-proclamas, né? E aí, como eu disse, a gente não tem acesso, até reli o manual da CRC, não tem menção, mas o manual deles é de 2016, então por isso também não vai ser feita a menção, é muito antigo. Mas lá naquela parte do e-proclamas não tem nenhuma menção de emissão do certificado de habilitação. Então, presume-se, e assim eu passo o procedimento para vocês até que tenha outro entendimento, de que seja emitida pelo cartório a certidão de habilitação, assim como já estamos acostumados. Então, respondendo ali a dúvida acima, é até 5 dias, podendo ser antes, né? Não é um prazo de 5 dias, é até. Certo, gente, eu acho que tinha após a publicação, depois do prazo do sistema, não sei. Eu não entendi tua dúvida, Kátia. Podia repetir ela para mim, por gentileza? Bom, mas é isso ali. Então a certidão seria do sistema. E aí outra coisa que a gente tem notado, e de um entendimento que a gente tem, é que antes a arguição, né, ela das causas suspensivas ou dos impedimentos poderia ser feito, né, por qualquer pessoa no prazo de 15 dias. E agora o artigo ele traz o prazo de 24 horas para arguir e para que seja aprovado. Mas então o prazo fica dessa forma. O nosso sistema ele vai ser habilitado da seguinte forma. Hoje, na habilitação, ele calcula de forma automática 15 dias. Então, quando vocês colocam lá a data da habilitação, ele passa a data que está sendo feita, o processo de habilitação, ele conta automaticamente 15 dias e não adianta mudar manualmente, que quando salvar, ele vai ficar 15 dias, porque é assim que ele foi programado. Na versão 3.29 do sistema, e aqui eu coloco este prazo para vocês, porque é a urgência que a gente está dando, vai ser possível quando colocar lá edital eletrônico, né, aquela flag que eu comentei antes com vocês, ele vai calcular até 5 dias. Então 5 dias é o prazo limite, mas a certidão pode ser emitida antes, até porque pode ser, né, feita no próximo dia, não tem problema nenhum. Isso, perfeito, Regis. A certidão de decurso do prazo, na verdade a certidão de decurso do prazo ele é uma exigência da nossa corregedoria e ela não tem como ser previamente emitida porque ela não tem antes ela era certo 15 dias. Só que tem um parâmetro no sistema que dá para escolher emitir a certidão de decurso do prazo na própria certidão de habilitação. Aí isso eu acho que supriria, porque daí é ali que você vai determinar quantos dias que ficou publicado eletronicamente, né? Peraí que tem mais dúvidas para cima. Não é proclama o seguro do prazo emitido.
após a publicação no e-Proclamas, o decurso do prazo é emitido. A CRC, ela não imprime nenhum documento. O único documento que vocês conseguem visualizar da CRC é a publicação no Diário Oficial e o livro D eletrônico. Qualquer outro certificado, certidão de decurso, certidão de habilitação, a CRC não emite. Pelo menos a gente não localizou lá na aba e-Proclamas. Então é pelo sistema. Deixa eu só ver o que está escrito aqui em cima. O livro físico será encerrado para ser de forma eletrônica, constando ter um encerramento. Sim, hoje eles colocam o livro D digital, tanto que em alguns estados já era digital, como São Paulo, né? Então essa é uma novidade pra gente aqui em Santa Catarina, livros digitais. E essa é uma prática que está sendo adotada não só no registro civil, mas a gente vê muito forte no RTDPJ da adoção dos livros eletrônicos em compensação dos livros físicos. Agora, se vai ser encerrado o livro físico para o eletrônico, a gente precisa de uma manifestação da nossa corregedoria, porque ele ainda não está lá como... Eles estão lá como obrigatoriamente físicos, como sendo, né, precisa ser mantido dessa forma. Essa e muitas outras disposições a gente precisa que ainda a corregedoria, que o CNJ se manifeste sobre. Então hoje um casamento pode ser realizado em menos... Liz, sim, hoje o casamento ele pode ser realizado em menos de 15 dias, porque não há mais essa previsão de 15 dias, pode ser realizado em menos de 5 dias. Então quando ali o artigo 67 ele traz a menção de, por exemplo, dispensa do edital, ele é meio que não faz mais muito sentido, porque já é um prazo muito curto para essa publicação. Então, antes o que precisava se esperar 15 dias, e é por isso que se pedia a dispensa da publicação do edital, hoje em tese não se faz mais preciso, porque o prazo de publicação já é menor. Isso, se já tem menção no Código de Normas, perfeito, não me recordava disso. Então já pode ser digital o livro D, e aí já fica até mais fácil, porque daí ele já fica publicado. Claro que ele vai ser gerado lá no sistema, né, a contagem do livro das folhas, e aí quando vocês lançam lá na CRC é que ele contabiliza a sequência numérica, né? Bom, gente, vamos seguir, vão mandando dúvidas aí, mas eu vou seguir aqui nas minhas anotações para não perder nada. Se ficou alguma dúvida nessa questão, podem mandando aqui ainda, tá? Então, sim, tem manifestação. Na verdade, a gente já tem uma recomendação mais antiga, de 2019, do Conselho Nacional do Ministério Público, em que eles já colocavam que não se fazia necessário mandar a habilitação. Então, muitos códigos de normas, muitos estados já não enviavam mais essa habilitação para o Ministério Público. E dentro do próprio estado, a gente tinha ministérios públicos que não faziam a manifestação embasados nessa recomendação. Inclusive tem uma circular também, 52, se eu não me engano. Mas então hoje, com a revogação desses parágrafos que fazem menção ao envio ao Ministério Público, a gente tem que não precisa mais. Mas tem a discussão de que essa lei 14.382, ela alterou a 6.015, ela alterou o Código Civil, mas ela não alterou essas disposições do Código Civil. Então, se a gente for lá no Código Civil, ainda há menção de envio para o Ministério Público, ainda há menção dos 15 dias, há menção de envio de certidão de habilitação, de edital de proclamas para outro ofício. Então, o que se entende, e o que eu tenho acompanhado nas lives e nos estudos de alguns professores que sabem do assunto, que têm conhecimento, é de que esses artigos eles foram revogados tacitamente por ser essa lei 14.382 uma alteração mais recente, e também pela 6.015 ser uma lei especial. Então, a gente sabe que lei especial derroga lei geral, e também por ser mais recente pela periodicidade da publicação, esses artigos eles foram tacitamente revogados. Claro que isso não isso pode ser que não seja o entendimento da maioria, porque as revogações elas realmente têm que ser expressas, não tácitas,
mas neste primeiro momento se entende que não se envia mais Obrigada, Regis. Então tá ali, artigo 467 do Código de Normas. Obrigada por compartilhar. É bom que a gente tenha essa interação, vocês me ajudam e eu ajudo vocês, fica essa troca. Mas então não tem mais esse envio ao Ministério Público da certidão de habilitação. Apenas nos casos de por exemplo, especiais, né, que vocês entenderem que precisa manifestação do Ministério Público menor, ou quando for maior de 70 anos, enfim, vocês, quando for casos especiais, entendo que permaneça esse envio ao Ministério Público. Fora isso, não se envia. Sobre essa questão do Ministério Público, vamos trazer então para o sistema como está hoje. Hoje o nosso sistema ele tem 13 modelos de vistas, então cada cartório ele tem um modelo de vistas ao MP, que ele sai lá a menção de que teve ou vai ter o parecer ministerial. Então, para não sair essas vistas ao MP, é preciso que deixa eu só achar o número dos parâmetros, aqui achei. É preciso que sejam alterados os parâmetros 777 e 799. Esses dois parâmetros, eles falam se vai ter ou não a dispensa do envio do parecer do Ministério Público. Se vocês colocam como sim, ele entende que tem a dispensa. Quando coloca como sim, lá na certidão de habilitação e lá no documento de vistas, ele vai constar que foi dado dispensa por causa daquela recomendação que eu comentei do Conselho Nacional do Ministério Público. E aí a gente vai liberar agora, nessa versão 3.28, então, que começou a ser atualizada ontem, as versões piloto, e vão ser prosseguidas as atualizações na próxima semana para os demais cartórios, a mudança dessa frase nesses documentos. Então aqui eu tenho um modelo para vocês. Os dois documentos que vão ser alterados é esse aqui, que é aquele que tem o decurso do prazo, o envio para o Ministério Público e a certidão de habilitação. Não sei se vocês conseguem ver. Hoje, se eu ativo os parâmetros, ele vai aparecer que foi dispensada a apreciação por causa daquela recomendação. A partir da versão 3.28, ele vai trazer a seguinte frase, na vistas e na certidão de habilitação. A obrigatoriedade do envio do edital de proclamas para apreciação do Ministério Público foi revogada pela Lei 14.382, que alterou, dentre outras normativas, a Lei 6.015. Então vai trazer essa disposição nesses dois documentos para quê? Lembrando, precisa dos parâmetros ativados, tendo os parâmetros como sim, que houve a dispensa, vai trazer essa frase de que não houve a dispensa, mas que foi revogada a obrigatoriedade, que são coisas diferentes. Kátia, não envia mais, porque assim, antes alguns MPs aceitavam e outros não aceitavam, né? Alguns até davam o seu parecer e outros já falavam que não eram competentes ou que não se fazia necessário enviar. Essas disposições, elas eram prerrogativas legais do cartório de que, independente se o Ministério Público respondia o que ele respondesse, era obrigado o Registro Civil a enviar a habilitação. Né? Eu sei que tem cartórios que até tinham, que o Ministério Público até deixava um ofício que não receberia, enfim, mas isso não se valia de nada porque o cartório precisava enviar. Agora, com a revogação desses parágrafos da 6.015 e também o encurtamento do prazo do edital, não se faz mais necessário o envio ao Ministério Público. Mas, que nem eu disse, tem gente que entende que ainda deva enviar por causa dos dispositivos lá no Código Civil que não foram revogados. O nosso entendimento é que esses artigos foram revogados tacitamente, que nem eu disse, por ser uma lei mais nova e especial, mas há quem entenda diferente. Então, se a gente seguir o que a Lei 14.382 alterou na 6.015, não se envia mais para o Ministério Público. A não ser nos casos, né, que eu coloquei os casos especiais e também os casos de arguição de incompetência ou causa suspensiva. Bom, pessoal, tendo dúvidas, vão enviando, senão eu vou seguindo aqui, tá bom? Bom, então lembrando da ativação dos parâmetros, quem tem dúvida para ativar parâmetro pode entrar em contato com o suporte.
mas basicamente é entrar lá no menu gerencial, manutenção, parâmetros do sistema, colocar lá naquele código esses números 777 e 799 e aí mudar de não para sim, para dispensar. Próximo item, deixa eu pegar aqui. Bom, a gente tem então os documentos para casamento eletrônico, acho que não ficou nenhuma dúvida, não sei se tem, mas o artigo 67, parágrafo 4º diz que a recepção dos casamentos para a recepção dos documentos para casamento eletrônico, eles podem ser feitos de forma eletrônica, então pode ser recepcionado essa documentação eletronicamente. Isso já se fazia, na verdade, né? Não precisa ser de forma presencial. Agora a celebração em casamento diverso da habilitação, que é o parágrafo 6º, que eu já comentei aqui, a situação de enviar o edital de proclamas para o outro ofício. Então, se de certa forma foi revogado, se a gente seguir essa alteração da 14382 por causa da publicação eletrônica. Isso dos parâmetros vai ser atualizado depois, mas se optarmos em fazer agora só... Isso, Sofia. Se vocês já quiserem alterar esses parâmetros, podem alterar. Só que até vocês atualizarem para a versão 3.28, lá a frase que vai ser mencionada ainda vai ser a frase de dispensa e não de revogação. Depois, na versão 3.29, isso já vai ser alterado por nós, pelo sistema. Mas então, se vocês já quiserem fazer a alteração do parâmetro, podem ficar à vontade lá no menu gerenciar manutenção parâmetros, isso mesmo, podem fazer manualmente. Seguindo ali então que eu falei sobre a celebração do casamento em cartório diverso do que foi habilitado, então segue a habilitação eletrônica desse processo. Bom, a casamento por videoconferência, que foi o que a Sofia comentou que tinha dúvida antes também que eu vi, é uma disposição que não é nova de certa forma, porque já tinha prerrogativas para a realização por causa da pandemia, então já se podia fazer celebração por videoconferência por causa da pandemia, e agora está expresso na 6.015 que é possível fazer essa celebração. A 6.015 ela não traz nenhuma plataforma padrão para realização, então eu sei que tem cartórios que utilizam o Meet, tem cartórios que utilizam o Zoom, então é alguma plataforma ali de realização por videoconferência. Para quem quiser consultar mais sobre essa situação, inclusive sobre os requisitos, enfim, da celebração por videoconferência, tem o provimento aqui da Corregedoria, o provimento 22 do ano passado, 22 de 2020, que fala sobre o casamento por videoconferência na pandemia, mas que acredita que a Corregedoria vai manter para esses casos pós também, por causa dessa alteração na 6.015. A dispensa da publicação do edital de proclamas, então, o que eu comentei antes, né, ainda é possível pedir a dispensa da publicação do edital em motivo de urgência, nestes casos, desde que os interessados comprovem os motivos em até 24 horas, mas como antes foi uma pergunta da Liz, e aqui eu trago novamente, hoje não se faz, não tem mais porquê, né, já que o prazo diminuiu de 15 até 5 dias, então essa dispensa acaba não tendo motivo da publicação, poderia ser os casos recentes. Santa Cecília. Então, sim, o nosso sistema ele tem como inserir taxas de centrais nos recibos. É 16 e pouco, se eu não me engano, essa publicação. Também é uma questão em controvérsia. A nossa lei complementar 755 ela traz a possibilidade de repasse dos valores. Não deveria se gerar recibo interno. Não entendi o recibo interno, Santa Cecília. Mas sim, tem essa taxa. Na verdade é uma taxa de manutenção da central, né? Mas sim, o juiz de paz permanece. Isso não mudou. Continua sendo necessária a presença do juiz de paz.
tanto presencialmente quanto eletronicamente. Eu sei que tem cartórios que o juiz ele nem vai mais presencialmente, até em virtude da idade, e por causa dessa situação do Covid, que ele faz só por videoconferência, né, para não ter contaminação. Vai ser um resumo. Quando eu fiz o teste pela CRC dessa cliente que me disponibilizou, não saiu um recibo. Ele só publicou. Ele só saiu nos recibos lá do... né, que tem lá a questão das custas da própria CRC, que tem as taxas, enfim, o que entra, o que sai, os depósitos. Lá teve menção, mas não saiu um recibo da própria CRC. É de se questionar eles também, né, para que saia, assim como é feito o pedido de certidão, para que saia essa menção dos 16 e pouquinho, né, que é da publicação. Certo? Seguindo, a gente parou em dispensa da publicação do edital quando for requerida pela parte, então pode ser até 24 horas a conta corrente. Isso, essa mesmo. Ali que faz a menção. E é bem confuso ali também, né? Pelo que eu tava observando, é difícil saber o que entra, o que sai de taxa, é bem confuso e às vezes as contas nem fecham, né? Muito porque tem lugares que tem taxas maiores, tem o ISS, enfim. Bom, conversão de união estável em casamento, também não tem muita novidade, continua sendo registrado no livro B. Essa conversão ela também é publicada no E-Proclamas. Vocês até podem ver que quando pesquisam lá no Diário Oficial, publicado também por outros lugares, enfim, continua sendo assim como era antes. O que não precisa que essa união estável seja pré-registrada, ser feito o registro para que seja convertida em casamento. Ela precisa que tenha o registro nos casos de, por exemplo, a adição ou inclusão do sobrenome, que a gente tratou na live passada, precisa do registro da união estável. Nestes casos de conversão, não precisa. E permanece de que os efeitos também não são retroativos, isso nada mudou. Tem aprovação para cobrança do valor da CRC. Então, Diego, tem uma circular do ano passado aqui de Santa Catarina que diz que não poderia ser repassado aos usuários essa cobrança da CRC. Também tem um provimento, uma resolução do CNJ que fala sobre isso, né? Que a manutenção das centrais seriam a custo do oficial e não dos usuários, né? Mas talvez a corregedoria reformule isso porque acaba sendo um valor considerável, né? Diferente de outras centrais que tem uma taxa mais em conta. Tá bom? Bom, conversão é isso. Antes se tinha muita dúvida no caso da conversão da união estável em casamento, se poderia ser feito por procuração, se pública ou particular. Agora o artigo traz expressamente que é pública, então com prazo máximo de 30 dias pode ser feita a conversão se não estiver presente para assinatura do requerimento, que seja feita por procuração pública. O assento é registrado no livro D, isso nada mudou. Eu acho que é isso. Aí o registro da união estável em si, no artigo 94A, também não tem... Na verdade, ele tem algumas alterações de semântica, porque antes o registro da união estável no livro E, ele trazia somente a menção da escritura pública, e agora ele traz escritura pública, sentença declaratória, e traz também termos declaratórios formalizados pelo registro civil. Esses termos declaratórios, aqui também é uma divergência muito grande de entendimento, pois há quem entenda que termos declaratórios seriam os instrumentos particulares. Mas pelo que eu tenho observado, a grande maioria não entende dessa forma. Então a gente precisa que venha uma elucidação, né, ou do CNJ ou da própria corregedoria para nos dizer o que seriam termos declaratórios. Se poderiam instrumentos particulares serem registrados no livro E. Isso causa bastante insegurança, né? Registrar como registro público ou um instrumento particular. Mas, de certa forma, para a população é muito benéfico, porque a grande maioria que tem união estável, ela não possui uma escritura pública, ela só possui, às vezes, instrumentos particulares, às vezes nem isso. O que é muito contraditório, porque porque nos parágrafos seguintes, quando fala da união estável no estrangeiro,
que traz a menção do registro também no livro E, ele traz a possibilidade de registro de instrumento particular. Então ficou mais claro os registros que são feitos no exterior do que os que são feitos nacionalmente, né? As uniões estáveis. Fora isso, o procedimento é o mesmo, o sistema ele já está habilitado para que traga no registro essas informações que os incisos trouxeram aqui, né, que seja obrigatório. E aí só ficou isso, essa questão da dissolução e do registro já está habilitado no sistema. Então o que fica pro sistema se habilitar, retomando aqui, para a versão 3.29, a questão do XML das certidões, dos editais, o envio para o Ministério Público, né, essa mudança do parâmetro por nós, os processos administrativos da live passada para que seja feita alteração de prenome e nome. E eu acho que é isso que ficou pendente. E aí algumas flags novas que vão surgir, como casamento por videoconferência, para que se tenha menção no termo que foi feito por videoconferência, para que se tenha menção de que o edital foi eletrônico, também vai ter flag nova. E é isso. E o resto é RTD-PJ. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Eu passei hoje o registro civil. Eu tentei focar em situações que estavam mais causando dúvidas, que a gente viu que o pessoal estava conectando mais. Ficou alguma coisa que vocês não entenderam e que gostariam que eu retomasse? Podem mandar aí, que eu volto nisso. E aí, se ainda ficou dúvida, não se preocupem, podem nos acionar, podem assinar pelo WhatsApp do Jurídico. Eu vi que bastante gente entrou no nosso grupo de informativos jurídicos durante a semana. Lá a gente vai mandar essa live salva para vocês reverem também os procedimentos, os parâmetros que precisam ser alterados e também o retorno dos tickets, enfim. Durante a semana eu enviei de novo aquele artigo contendo todos os tickets, eu atualizei ele para que fique mais claro para vocês o que trata cada ticket, não só o número, para vocês saberem o que vai alterar no sistema. Quando for alterado, a gente vai fazer um vídeo. Agora as RAVs, os registros de alteração de versão, eles vão em vídeo. Então, para explicar como mexer no sistema, né, não só escrito. E assim como agora vai ser liberado na 3.28 a LGPD, que a gente explicou em vídeo também, vamos explicar essas alterações pela Lei 14.382. Fora isso, pode ser que entendimentos mudem, pode ser que a gente veja que não é de uma forma e sim de outra, e vamos atualizando vocês. O sistema está mentira certidão prejudicando a limitação. Como fazer para mentira certidão? Então, Flávia, retomando então essa questão que a Flávia trouxe sobre a certidão de habilitação. Hoje no sistema, provavelmente todos estão na versão 3.27 do sistema, e essa versão ela traz automaticamente a contagem de 15 dias da habilitação. Eu faço o processo de habilitação, coloco uma data e a partir disso ela vai calcular 15 dias. Indiferente se eu for lá e alterar, ela vai trazer os 15 dias, porque quando salva traz automático. Quando for emitir a certidão de habilitação, se antes de 15 dias, vai trazer uma mensagem de que seu oficial deseja imprimir antes do prazo. Porém, como em alguns documentos está né, de forma inalterável de que são 15 dias, hoje no nosso sistema não tem como fazer de forma diferente para que não conste 15 dias. Mas essa é uma alteração que a gente está dando prioridade para 3.29. Eu quero que vocês entendam, aqui também troquei ideia com alguns oficiais, de que a lei ela é imediata, né, a aplicação é imediata, a gente sabe que ela já tem que ser cumprida, mas a parte da tecnologia ela não é tão rápida quanto. Então a gente precisa a gente precisa do desenvolvimento face essa questão. Então, no momento, você não tem como fazer antes, mas assim, dá para emitir a certidão de habilitação antes. Se vocês forem lá e emitir, colocar uma data anterior e colocar como sim, vocês emitem antes, vai emitir antes essa certidão. O que vai ficar de diferente é que vai ficar o prazo de tipo, ficou afixado, ficou, né, publicado de tal a tal data, porque vai puxar lá daquela tela de habilitação, do processo de habilitação.
Então, Flávia, hoje, no sistema como tá, na 3.27, não tem como alterar essa data de 15 dias, tá bom? Mesmo que a lei já não tenha mais 15 e seja até 5. Então, só para vocês entenderem e voltar nessa questão. Eu vi que tinha mais uma dúvida aqui em cima sobre o repasse do valor central para clientes que não tiver circulando por eventos que não repassamos. O sistema permite. O que o sistema permite, na verdade, é incluir no recibo esse valor para ser cobrado do cliente. Então, se hoje eu for fazer uma habilitação e eu não incluir essa taxa da central no recibo, lá no movimento financeiro, ele não vai ser cobrado do sistema. E aí vocês conseguem lançar só como uma despesa, né? Depois do lançamento de saída deste valor no caixa de vocês, porque é um valor que vocês arcam, né? Como da receita do cartório. Mas que se vocês não lançam lá no recibo que é repassado ao usuário, ao cliente, o sistema não lança automaticamente. Esse que eu mencionei com vocês antes, a circular e o provimento. Eu até posso ver depois bem certinho o número delas, que eu não tenho aqui junto, mas aí eu mando lá no Informativos Jurídicos, tá bom? A circular e o provimento que falam do repasse dos valores das centrais. Principalmente da CRC, aquele provimento que criou a CRC. E nós também, depois dele, tivemos uma circular ano passado da Corregedoria que falava sobre. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma coisa que vocês não entenderam de manuseio do sistema ou de procedimento prático mesmo que precisam que eu esclareça melhor? Podem mandar aqui que eu ainda vou lendo. E outra coisa, então se vocês forem surgindo dúvidas que aqui não tiveram, mas depois reassistindo a live ficou, pode entrar em contato pelo WhatsApp do jurídico. 47 99989 2841 e a live vai ficar gravada sim, apesar de ela estar sendo transferida aqui no Insta, ela vai ficar gravada também no YouTube, então pode assistir tanto pelo Insta quanto pelo YouTube. Não tem problema, Bruna, depois a gente manda lá no grupo também, vamos enviar por e-mail como foi a outra, para vocês reassistirem, tá bom? E aí o que ficou pendente de dúvidas, vocês também podem estar enviando para esclarecer. E aí, novos entendimentos sobre a lei, novos estudos, eu também vou comunicando vocês. Nada, imagina. Vou comunicando vocês por e-mail, pelo WhatsApp. Hoje eu utilizo de forma mais rápida aquele grupo do Informativos Jurídicos, que é o meio mais prático de comunicação. Mas quando for assuntos como esses mais sérios, mais difíceis, eu envio por e-mail também. Tá bom, pessoal? Show! Então, muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Eu fico à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida. A gente está disponível também no portal de atendimento. Para quem não conseguir alterar os parâmetros que eu comentei, principalmente ali os parâmetros de envio da certidão de habilitação, da certidão do processo de habilitação ao MP, pode entrar em contato com o suporte, que eles estão já cientes do que precisa ser feito. Diego, eu entendo que sim, tecnicamente hoje o pagamento, sim, assim como não se repassa ao usuário os valores das centrais, né, este também seria, de certa forma, um valor de manutenção da central. Porque se a gente pode cobrar do usuário só o que é de emolumento, esse valor não poderia ser repassado, tá bom? Certo, pessoal? Muito obrigada, bom almoço para quem não almoçou ainda, bom dia de trabalho pro restante, boa sexta para vocês e eu fico à disposição, tá bom? Semana que vem teremos a live do RTDPJ para falar sobre a criação dos novos livros, né? Temos ali livros de indicador pessoal da conservação de documentos. Registro de custos. Lembrando que o regimento de custos e emolumentos ele está revogado. Tem que ver qual que é o artigo lá na 755. Show? Obrigada, pessoal, por me acompanhar até aqui. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Se ficou dúvidas, podem me procurar, podem usar o nosso serviço aqui de atendimento, de jurídico, que estamos aqui para isso, tá bom? Para ajudar vocês tanto na prática quanto no sistema. Show? Tchau, pessoal. Até mais. Até a live da semana que vem.